Olá pessoal, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira e dou-lhe as boas-vindas por estarem assistindo este canal. Este canal, como nós o criamos inicialmente, ele tem como propósito contribuir, colaborar com a formação profissional de engenheiros civis, engenheiros cartógrafos, agrimensores e topógrafos e técnicos em edificações que se dediquem à área de transportes e assim por diante. Nosso propósito é facilitar a aprendizagem, colaborar com esses estudantes e profissionais recém-formados para se tornarem cada vez melhores profissionais. Então, bem-vindos e vamos continuar o nosso trabalho. Nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, nós estudamos o comprimento virtual devido ao impacto ambiental e devido à tortuosidade, né? Lembrando que nós estamos numa fase de estudo preliminar de estradas, por hipótese, estradas de grande extensão sobre a superfície topográfica, e já nessas aulas que estamos ministrando aqui, que estamos fazendo vídeo, já estamos considerando que fizemos várias alternativas de traçado. Não apenas aquelas alternativas que poderiam ser denominadas de variantes de um traçado de um eixo geral. Não. Usando os recursos das novas tecnologias, da cartografia digital, que nos permite ter uma visão ampla da superfície topográfica, nos permite ter modelos tridimensionais, maquetes do terreno, perspectivas usadas. Nós estudamos não só esse tronco em relação ao qual se poderiam tirar variantes de traçado. Nós estudamos também outros traçados que ocupam outras bacias hidrográficas, de modo que possamos pesquisar qual desses traçados é o melhor para uma estrada de rodagem ou uma ferrovia. E enfatizamos sempre que nessa fase de estudo preliminar, nós estamos numa fase assim de gestação da estrada. Antigamente, um tempo atrás, não se tinham esses recursos, então os engenheiros estudavam uma alternativa baseada numa linha tronco que seguisse mais perto possível essa orientação geral do traçado entre os dois pontos extremos, e considerando que poderia haver incertezas nesses traçados, o que se fazia era, na hora de fazer o levantamento topográfico por aerofotogrametria desse traçado escolhido entre essa linha geral e as melhores variantes, se ampliasse, se alargasse um pouco mais a área do levantamento aerofotogramétrico, para que depois, na fase seguinte do anteprojeto, não se corresse o risco do eixo projetado, que se está projetando, sair fora da faixa mapeada. Entretanto, aquela era a faixa mapeada. Os problemas que dali em diante surgissem naquela fase de anteprojeto e que já iria se detalhar um pouco mais os estudos, esses problemas seriam resolvidos ali. Se aquela encosta ali se mostrasse sujeita a deslizamento e outros problemas quaisquer, teriam que ser resolvidos ali. Se a encosta fosse muito inclinada e acarretasse uma quantidade de muros de arrimo muito grande, era ali que tinha que se resolver esses problemas. O engenheiro não tinha como saber se num outro traçado
ocupando outras bacias hidrográficas. Uma nova faixa de terreno estudada evitaria todos aqueles problemas e a construção ficaria muito mais barata, não só naquela implantação inicial, mas no futuro com a sua manutenção. Então é isso que eu estou querendo transmitir nessas nossas aulas. Vamos nos preocupar em selecionar a melhor faixa de terreno que possa conter essa estrada selecionada. Dentre as rodovias ou ferrovias, vai-se escolher uma que seja a melhor modalidade de transporte. Nos vídeos anteriores, já estudamos esses indicadores, estamos na fase de comparação desses traçados que já estudamos e já vimos o indicador nesses índices de comprimento virtual e já vimos como se poderia determinar o comprimento virtual de uma estrada devido ao impacto ambiental e devido à sua tortuosidade. E agora estamos neste vídeo estudando como seria o acréscimo ao comprimento da estrada real imposto pelo traçado, imposto pela resistência que as curvas e as rampas implicariam a esse traçado, fazendo com que o veículo precisasse colocar mais energia, realizar mais trabalho mecânico para vencer esses elementos do traçado. Então, esse comprimento virtual que vamos estudar agora é um comprimento virtual devido ao trabalho mecânico. Qual o conceito do trabalho virtual devido ao trabalho mecânico? Esse conceito é geral. Já fizemos uma ilustração naquele vídeo sobre uma instalação hidráulica e já nesses vídeos anteriores vimos o conceito, né? Só que agora a ênfase vai ser no trabalho mecânico dispendido no percurso real. Então vamos gerar um comprimento fictício em plano e nível que seria percorrido pelo veículo até esgotar toda a energia mecânica despendida no percurso real. Quer dizer, trocando em miúdos, em outras palavras, o veículo rodoviário ou ferroviário, ao percorrer aquela estrada real, ele vai realizar trabalho. Se tivesse, vamos imaginar, um meio de ficar medindo a energia que ele estava gastando ali, num traçado hipotético virtual, se esse veículo fosse colocado nessa estrada virtual e se deslocasse ao longo dela entre esses pontos extremos, até esgotar toda aquela energia que nós registramos que foi gasta no percurso real, nós teríamos então um comprimento. Esse veículo se deslocaria mais, né, muito mais do que se deslocou no traçado real. Então, para obter esse comprimento virtual, analogamente ao que já vimos antes, nesse conceito, neste método, vão se fazendo acréscimos ao comprimento real proporcionais aos esforços que esses trechos curvos e rampas oferecem, esses esforços que são necessários para vencê-los. Nas rodovias, as curvas não acarretam um esforço imposto pelos trilhos aos veículos ferroviários. Portanto, nas rodovias, essa questão do esforço para vencer uma curva, né, a resistência que uma curva oferece ao movimento, já vimos que pode ser desconsiderada. O comprimento virtual de uma alternativa, de uma estrada I qualquer, ele é dado por essa expressão. É um L0, que é o comprimento da estrada real, que vai ser acrescentado de uma parcela, como aí está indicando. No denominador dessa fração, correspondente a essa parcela, existe
um RV. Esse RV é a resistência oferecida ao rolamento numa estrada em nível e tangente, né? Ela não tem curva e não tem rampa. Então, vai se acrescentar nessas parcelas o que o trecho se afasta dessa situação de nível e rampa. Então, o LVI é o comprimento virtual de uma alternativa I em quilômetros. L0 é o comprimento real dessa alternativa, ele é determinado, poderia ser determinado pelo estaqueamento, ou então pela soma dos trechos retos e curvos, como já vimos naquele vídeo que determinava, né, o índice de tortuosidade, esse valor já seria até conhecido. E esse K é um parâmetro em função da bitola da ferrovia, né, ou da locomotiva, e da base rígida dos truques dos vagões. A expressão dele está aqui, né, 0,02 mais B maiúsculo mais B minúsculo mais um 3,8 dividido por 11,42. Tanto a bitola B quanto a base rígida dos truques, né, o B minúsculo, é dado em metros. O A já vai pela geometria da via. É a soma de todos os ângulos centrais de cada alternativa em graus decimais. Esse valor, nessa altura do estudo, também já está até já levantado daquela fase anterior do estudo do traçado e até daquele índice de tortuosidade quando foi calculado. Esse H maiúsculo A é a soma de todos os desníveis dos aclives por sentido de marcha em cada alternativa. Então, nos aclives, eles serão somados esses vencimentos em relação ao nível. E o RV, já falamos dele, né, que é a resistência média dos veículos de tração e rebocados em quilogramas-força por tonelada. Na ferrovia, adota-se um valor assim, médio de 3 quilogramas-força por tonelada. Isso vai ser um valor comum para todas as alternativas. Os comprimentos virtuais, eles são calculados para cada alternativa nos dois sentidos, na ida e na volta, e se adota a média. A fórmula para calculá-lo, então, é essa, né? LVI, já vimos, vamos usar essa expressão em rodovias, né? A anterior, vimos que era para ferrovias, e essa aqui, então, já é para rodovias em que a resistência às curvas não é considerada. O LVI, então, seria o comprimento virtual para uma alternativa I qualquer, o L0 é o comprimento real, e esses índices, esse somatório que vai de J até N, então os J's aqui no caso, que estão afetando o H minúsculo, são os desníveis parciais em cada trecho que há uma rampa. Estão aqui eles escritos para ficar registrado. O H, então, é aquele desnível parcial de PIV até IPIV no perfil. E para as rodovias, analogamente ao que as ferrovias, nós usamos os 3 kg/força por tonelada para a resistência ao rolamento ali nos trilhos. Para o pavimento nas rodovias, adota-se esse valor de 20 kg/força por tonelada. Vamos fazer um exemplo para clarear essas ideias. Vamos considerar um esquema de um perfil de uma rodovia I qualquer, está ele aqui em amarelo, e vamos calcular seu comprimento virtual devido ao trabalho mecânico entre esses pontos extremos A e B. A fórmula que vamos usar, então, é essa que já explicamos anteriormente, e aqui nós temos
esse exemplo resolvido, né? Então, um cálculo referente à ida. A ida seria aqui de A para B. Nós temos aqui nesse esquema, em amarelo, nós temos os trechos do perfil da alternativa. Esse número 1, 2, 3, tá? Seriam os PIVs, pontos de interseção vertical. Então, aqui, pela fórmula, nós vemos que temos que somar esses índices, que são a razão entre o desnível vencido naquele aclive pela resistência ao rolamento em nível e tangente. Esse desnível é calculado resolvendo-se esse triângulo retângulo, que tem como cateto oposto esse desnível, que é o H1. Essa rampa de 3,5%, nós sabemos que ela é numericamente igual à tangente trigonométrica do ângulo de inclinação dessa reta no perfil, né, desse grade. Então, 3,5%, dividindo 3,5 por 100, nós temos esse valor 0,035. Então, o cateto oposto num triângulo retângulo é obtido pelo produto do cateto adjacente vezes a tangente desse ângulo oposto ao desnível que queremos calcular. Então, aqui esse trecho, esse comprimento desse trecho do grade será 600 metros, vezes a tangente do ângulo, então o desnível H1 é 21 metros. Logo, esse índice entre o desnível experimentado ali pelo veículo rodoviário em relação àquela resistência ao rolamento em nível e rampa é 21 sobre 20, que é 1,05. Analogamente, faz-se em relação ao outro aclive. Aqui nesse trecho é um declive, não é considerado nesse percurso de ida. Vai ser considerado no percurso de ida esse trecho aqui que está em aclive. A mesma coisa. Aqui queremos esse H3. Então resolvemos esse triângulo retângulo aqui. A distância horizontal correspondente a esse trecho do grade de PIV2 até o PIV3, 4%, que é 0,04 vezes o 90, os 900 vai dar 36 metros. O índice correspondente do esforço a ser vencido em relação àquele plano em tangente, em nível, é 1,8. O L0, então, é o comprimento da estrada. Nesse caso aqui, o comprimento estão aqui, 600, mais 600, mais 900, mais 900. Reparem que o L0 é o comprimento total, não é só o comprimento desses trechos que forem considerados no cálculo. Tá? Então, nós temos o somatório desses índices aqui, essa parte aqui da expressão, esse somatório de H sobre RV, no caso vai ser esse H1 sobre 20 e esse daqui. Esse daqui seria o J igual a 1, esse aqui J igual a 2, por exemplo. Então estão eles aqui somados, que dá 2,85. Então, esse comprimento virtual de ida é o comprimento real da estrada, esse L0, somado a esse 2,85, que dá esse valor 3.002 metros. Bom, o percurso de volta, o cálculo do percurso de volta é feito analogamente, né? Então aqui teríamos nessa de B para A, esse terceiro de volta, então aqui teríamos esse sinal aqui não é levado em conta, nós só estamos levando em conta, ele é um indicativo que no percurso do estaqueamento, esse percurso de A para B, é um declive. Então, vou botar um sinal menos só para isso. Mas aqui, nesse caso, ignora-se esse sinal e para calcular esse desnível aqui, nesse trecho de B até o PIV3, então faz o produto de 900 pela tangente do ângulo de inclinação desse ângulo, que é 0,05. Aí se acharia esse H, que se acharia aquele índice
do H sobre o R, e analogamente esse trecho aqui também, que seria 600 metros, o H1, né, na volta, multiplicado por esse 0,018, não se considera o sinal. Faria-se um cálculo do LV da volta, que seria os 3.000 metros, somados àquele somatórios obtidos da ida. Bom, para ter o LV adotado, esse comprimento virtual dessa estrada, então se tiraria a média, né, a média aritmética, entre o comprimento virtual calculado na ida e o calculado na volta. Bom, feito isso, para cada rodovia, nós teríamos os comprimentos virtuais devido ao trabalho mecânico de cada rodovia. Se faria um ranking entre elas e se faria um relatório preliminar, né, para futuras discussões com outros engenheiros e para se tomar decisões finais. E é lógico que a melhor, até agora, né, nesse caso, nesse que estudamos agora, a melhor alternativa é que tiver um menor comprimento virtual. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo, e se estão gostando dessas aulas, divulguem-nas para seus colegas, façam com que esse nosso canal seja conhecido e que esses conhecimentos sejam difundidos, e principalmente entre topógrafos, engenheiros cartógrafos. Esse assunto é mais próximo ao engenheiro civil, mas nós estamos entrando numa era em que a engenharia cada vez mais vai ter o caráter de transversalidade. Então, um profissional, as atribuições de um profissional devem entrar um pouco na de outro, porque o trabalho em equipe deverá ser sempre realizado para que a melhor solução seja atendida. Então, divulguem esses conhecimentos entre topógrafos, agrimensores, engenheiros cartógrafos, engenheiros civis, para que possamos atingir o propósito geral deste canal Antônio Vieira. Então, senhores e senhoras, mais uma vez muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima.